Aconteceu, meus queridos e queridas, nós tivemos uma surpresa para o mercado, aquilo que eu havia falado já no vídeo de segunda-feira, que se de fato nós tivéssemos essa aprovação do ETF, nós teríamos uma barra enorme no gráfico do Ethereum. Até o time do DeFiverse ficou de cara, porque isso aqui foi a barra do Ethereum que acabou colocando ontem nesse último dia, e esse aqui foi aquele desenho que eu fiz, em que eu mencionei, claro que muito assim pode ser demais, mas quem sabe uma metadinha dessa barra foi o que nós tivemos, porque como eu havia falado, isso seria uma surpresa para o mercado de ETF de Ethereum. Só que aí vem a questão, tá? Isso realmente vai ser aprovado? Temos analistas mudando suas opiniões agora, da Bloomberg, da Coinbase, que eles já estavam firmados nisso, que eles tinham cada vez mais certeza que o mercado estava subestimando esse ETF de Ethereum. E de fato estavam, porque agora nós temos uma possibilidade de fato disso acontecer e vamos entender qual o tamanho dessa probabilidade e quais são aquelas criptomoedas que vão surfar essa narrativa junto com o Ethereum. Não vão ser todas elas, a gente já pode ver algumas mostrando mais força, que são justamente aquelas que eu vou trazer para vocês aqui, inclusive as que eu tenho em carteira, para você entender um pouco melhor essa dinâmica, sendo sempre transparente com você. Por isso, já deixa esse likezinho aí, porque aqui você não vai ver patrocínio, eu não vou falar moeda aqui só para você comprar e depois eu vender em cima da sua cabeça, não. Que é sempre foco no fundamento com base em dados, tá bom? Se fizer sentido, depois você se inscreve que você vai ver que o conteúdo é de qualidade. Caindo aqui para dentro, então, vamos entender primeiro a probabilidade disso acontecer. Se acontecer, qual vai ser o impacto disso no mercado e o impacto aqui, para onde ele vai proliferar, para quais são as outras criptomoedas que vão estar surfando essa narrativa, esse boom junto com o Ethereum. Primeiro de tudo, o que nós tivemos aqui? Mais uma vez, James Surfer, daquele mesmo camarada que eu falei para vocês lá na segunda-feira, e o Eric Balcones também, falaram aqui a questão de os ETFs estarem preenchendo esse 19B, esse formulário aqui, que indica que de fato isso vai ser aprovado. O potencial que era de 20% a 30% acabou de ir para cerca de 90%, 95% de que de fato isso daqui vai ser aprovado. A gente tem algumas confirmações aqui de fato que os ETFs da VanEck, entre outros, acabaram de ser listados no DTCC, então isso acaba sendo muito importante porque é mais um indicativo de que de fato isso vai ser aprovado. Se você me perguntar hoje, Lucas, o ETF vai ser aprovado na sua opinião? Olhando todo esse background que nós tivemos esses 2 últimos dias somente, desde segunda-feira, eu acredito que sim, o ETF vai ser aprovado porque os documentos foram revisados, já estão fazendo esse formulário e já está sendo listado na DTCC. Então, na minha visão, isso realmente pode ser aprovado, assim como todo o mercado já mudou as suas expectativas e é por isso que o Ethereum está subindo. Um ponto legal de ressaltar nessa alta do Ethereum é exatamente isso daqui. O Ethereum saiu de 370 bilhões de valor de mercado para cerca de 450 bilhões de valor de mercado. Isso aqui, meus queridos e queridas, é um aumento de cerca de 80 a 90 bilhões de valor de mercado. Para ficar mais fácil de entender, eu vou colocar dessa forma aqui. O Ethereum, em um único dia, adicionou ao seu valor de mercado tudo que a Solana vale. A Solana hoje tem 80 bilhões de valor de mercado, ou seja, o Ethereum em um dia adicionou o Solana inteiro no seu market cap. Realmente foi uma alta muito absurda, principalmente para um ativo que já está consolidado. Mas se você já era inscrito aqui no canal, você já estava sabendo disso, dessa possibilidade nessa segunda-feira. Então, se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever e clicar no sininho para você receber as notificações de quando sai vídeo novo aqui no canal. Então, essa alta ela foi de fato muito explosiva. O que isso traz para o mercado? Qual que é o impacto que isso está tendo agora no curto prazo e como isso pode afetar o longo prazo? Primeiro de tudo, a gente já pode ver uma queda brusca na dominância do Bitcoin. Tá vendo essas duas barras aqui? Foi justamente depois que nós tivemos essa especulação do ETF. Ele acabou segurando aqui muito bem, mas eu vou ficar feliz mesmo quando ele quebrar essa faixa aqui. Quando ele quebrar aqui para baixo, vir retestar e for rejeitado e começar a cair, aí a gente vai ter a confirmação de que de fato a temporada das altcoins começou. Esse aqui para mim pode ser o pontapé inicial de que, de fato, nós estamos começando a temporada das altcoins, porque vão ter altcoins que vão acompanhar o Ethereum, que é justamente o que eu vou falar aqui. Mas até lá, nós precisamos esperar, de fato, essa confirmação maior. Como eu disse para vocês, já na queda do Bitcoin que nós tivemos em semanas passadas, que as altcoins seguraram, mais que ele ali para mim já foi um sinalzinho. Esse aqui é um segundo sinal de que de fato nós podemos estar muito perto, porque a hora que a gente romper isso daqui e começar a cair com mais força, é mais uma confirmação.
A outra é justamente essa relação entre Ethereum e Bitcoin. Fazia anos já que o Ethereum vinha desvalorizando consecutivamente perante o Bitcoin. E nós tivemos uma quebra muito absurda agora, quebrando esse suporte e quebrando diretamente a faixa de bull junto com a EMA de 200. Ele acabou de ser rejeitado aqui e segurou nessa ponta. Por quê? Porque aqui, meus queridos e queridas, é onde a gente tem o suporte muito forte de Ethereum aqui, ó. Uma resistência muito forte para ser quebrada. O momento que for quebrado, fazer o pivô aqui, a gente sustentar acima, seria muito bom. Então essa relação, mais um sinal de que a temporada das altcoins pode estar aqui na porta, que de fato o Ethereum acabou rompendo sinais, resistências muito importantes de uma forma muito rápida, tá bom? Beleza. Agora, se for aprovado, qual que pode ser o impacto no Ethereum sobre isso? No mercado cripto como um todo, é o pontapé inicial da temporada das altcoins. Agora, para o Ethereum especificamente, como que isso pode estar impactando? Colocando dois gráficos aqui em paralelo, a gente pode ver o seguinte. O primeiro aqui é o BTC e o segundo é o Ethereum. A aprovação do BTC foi nessa linha aqui, ó, no dia 10 de janeiro. Isso aqui aconteceu após a aprovação do ETF. Aqui foi a parte da especulação pré-ETF, que foi muito maior do que a do Ethereum, porque a galera já estava certa de que de fato isso não ia acontecer, que a gente não ia ter aprovação. Já o ETF de Bitcoin vem tendo a especulação de que vai ser aprovado, por Jamie Surfer, por Eric Bauman, entre outros players ali do mercado falando, vai dar bom. Do Ethereum era, não vai dar bom, e agora, 2 dias antes da aprovação, vai dar bom, compra que vai dar bom. Então a surpresa foi muito maior. Por isso que a gente teve esse impacto dessa barra que eu havia mencionado para vocês já na segunda-feira. Espero que vocês tenham conseguido aproveitar também e fiquem tranquilos que a gente surfa o longo prazo, o ciclo como um todo. Então ainda tem patamares de ciclo para a gente surfar. Como eu falei já, vai fazer mais de 20 dias agora e depois que eu falei, enfim, se você viu primeiro aqui no canal do Investidor 420 do Lucas Amêndola que a segunda onda, ela iria começar, tá? Por isso, se inscreve no canal para você sempre estar tendo conteúdo de primeira mão com base em dados aqui. O que pode vir depois disso? Possivelmente um movimento parecido com o ETF de Bitcoin. Se a gente pega o ETF de Bitcoin aqui depois da sua aprovação de ETF, ele teve uma alta de cerca de 71%. O ETH já teve 20 e poucos % antes de ser aprovado e possivelmente pode encaixar mais 30 a 50% depois dessa aprovação. Só que não em um único dia. Perceba que a alta do Bitcoin ele foi gradual. Essa barra gigantesca justamente foi a barra de surpresa. A gente vai ter fluxos constantes depois. Só que aí vem a questão, tá? Qual vai ser o tamanho desses fluxos constantes? Qual vai ser o tamanho do inflow? Vai ser o mesmo do que o Bitcoin? Na minha visão, eu acredito que não. Eu acho que a gente vai ter um inflow um pouco menor do que a gente teve no ETF de Bitcoin, porque é um ETF muito largo, o Bitcoin ele é um ativo mais consolidado, então teve mais fluxo de entrada, embora um fluxo menor no Ethereum também vai fazer grandes diferenças. Por quê? Porque o Bitcoin é um ativo de trilhões, o Ethereum é um ativo de alguns bilhões. Então, precisa de menos dinheiro para fazer uma movimentação brusca no Ethereum, é um ativo menor. Ou seja, a mesma quantidade de dinheiro que entra no Bitcoin faz ele subir 2%, essa mesma quantidade entrando no Ethereum vai fazer ele subir 5%, 6%. Por quê? Porque é um ativo que tem um market cap menor. Então, mesmo entrando um fluxo menor de dinheiro, é um fluxo positivo, até por causa do modelo de negócio da Ethereum. E aqui entra 2 pontos legais. Primeiro de tudo, isso vai trair mais fluxo positivo, essa demanda maior, por mais que seja menor do que o Bitcoin, vai ter um fluxo positivo. E o segundo ponto positivo vai atrair atenção para o ecossistema de Ethereum. Mais pessoas vão utilizar o ecossistema de Ethereum, mais pessoas utilizando o ecossistema de Ethereum, mais Ethereum são queimadas, o que contribui ainda melhor para essa relação de oferta e demanda. Então, mais inflow entrando, mais atenção para o Ethereum, mais Ethereum sendo queimadas, mais compra, menos Ethereum em circulação, oferta e demanda fica muito bom, uma pressão positiva de preço aqui para o Ethereum. Lucas, como que vão ser essas aprovações? O que pode vir a acontecer nessas aprovações? Quando a gente pega aqui, olhando a perspectiva de aprovações de ETF, nós temos aqui no dia 23/5, 24 e no dia 30. Eu acredito que aprovando isso aqui, vários ETFs, como mostrei para vocês aqui, eles já preencheram o formulário, tá?
ProShares, a VanEck, entre outros aqui. Eu acredito que vai acontecer praticamente o que aconteceu com o Bitcoin. Uma vez que isso for aprovado de fato, a gente vai ter uma série de ETFs também sendo aprovados. 1, 2, 3. A gente tem aqui na lista, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ETFs de Ethereum buscando listar. Então eu acredito que uma vez que um for listado, tudo aquilo ali, vários já preencheram o formulário, eu acredito que vai ter uma aprovação em massa, onde nós vamos ter vários ETFs sendo aprovados, assim como foi com o Bitcoin, um movimento muito parecido. Outra coisa que também é importante da gente olhar, que aconteceu com o Bitcoin, eu acredito que pode vir acontecer com o Ethereum também, não é só alegria, uhul, é sempre bom a gente aumentar o visiático, eu sempre ensino isso aqui no canal, aumentar a tua visão, você tirar o cabresto aqui e olhar para os outros alhos é complicado, né? Olhar para os outros lados e entender o que está acontecendo para você conseguir ter mais noção e conseguir ter uma conclusão muito mais assertiva, é o seguinte... Nós temos, você tá vendo aqui que está escrito aqui, ó, Grayscale Ethereum Trust, né? Conversion, ou seja, eles vão fazer essa conversão, tá? Por quê? Porque é a mesma coisa aquele negócio do Bitcoin, aquelas taxas super altas, aquele ETF de futuros, a Grayscale queria converter isso em ETF puro, GBTC. Lembra que quando nós tivemos essa aprovação, quem foi o maior contribuidor de vendas do Bitcoin, inclusive ocasionando quedas depois que nós tivemos uns fluxos mais altos? GBTC, Grayscale. Então, meus queridos e queridas, dando uma fuçada aqui na carteira da Grayscale, eles têm cerca de 9 bilhões de dólares em posições de Ethereum. Agora, se isso vai ter o mesmo movimento que o Bitcoin no GBTC vai acabar vendendo suas posições em Ethereum, a gente vai ter que dar uma avaliada em questões das taxas dos ETFs, porque o maior, na minha opinião, o maior incentivo para o GBTC, para terem venda do GBTC, foi porque as suas taxas estavam absurdas comparado com outros players do mercado. Enquanto Fidelity, Ark e BlackRock estavam em 0,25, 0, alguma coisa, a Grayscale estava em mais de 1%, uma taxa muito alta. Então a gente vai ter que avaliar se esse outflow, se essas vendas podem vir a acontecer. Na minha visão, sim, pode vir a acontecer essas vendas da Grayscale aqui. Entretanto, a gente vai ter aquela guerra como teve em questões do Bitcoin. Grayscale vendendo, só que uma enxurrada de outros ETFs comprando e sugando toda essa liquidez, contribuindo para aquela alta do mercado. Então, na minha visão, o pior dos cenários é isso daqui, tá? E que eu ainda acredito que a gente vai ter isso aqui sendo compensado por outras compras, pela atenção que isso vai trazer para dentro do ecossistema de Ethereum. Então, resumindo até aqui, antes da gente entrar de fato nas altcoins que podem vir a surfar isso com Ethereum. Acredito sim na aprovação, a gente tem 95% de chance agora porque os ETFs já começaram a fazer o formulário 19 e também já foram listados ali no DTCC. Outro ponto é que a dominância do Bitcoin começou a cair de uma forma abrupta e a Ethereum, em relação ao Bitcoin, quebrou várias resistências importantes, dando mais um sinal de que, de fato, a temporada das altcoins está aqui. E o outro ponto é que o movimento que a gente pode ter muito parecido com o Bitcoin, esses fluxos de entrada acontecendo, embora sejam fluxos menores, podem ser significativos, justamente porque o market cap de Ethereum ele é menor. E para perceber uma coisa importante é que esses fluxos serão gradativos e essa barra que nós tivemos, ela foi assim, uma vez a cada alguns meses, a cada alguns anos, porque foi uma surpresa. O mercado foi pego de surpresa, como eu havia mencionado para vocês aqui. E uma série de aprovações podem vir a acontecer, justamente como foi com o Bitcoin, tendo esse perigo, esse pontinho aqui de atenção, que seria o GBTC com cerca de uma posição de 9 bilhões de dólares. Fechou? Já deixou o like aqui? Já se inscreveu no canal? Pô, vale a pena, né? Vai dizer. Deixa aí, não custa nada e me ajuda muito aqui do outro lado também, que as pessoas consigam investir no mercado cripto de uma forma mais fundamentada, né? Com mais consciência e sem ficar no auê da geminha ou na ilusão do dinheiro rápido. Vamos lá. Quais são os altcoins, da minha visão, que pode ter essa performance boa aqui justamente com esse ETF de Ethereum vindo à tona aí? Primeiro de tudo, até eu mesmo fiquei surpreso, a reação da Arbitrum. Cerca de 23% ela acabou subindo nesses últimos dias aqui, tá? Subiu, deu uma lateralizada agora, quem sabe lateralizando para colocar uma outra pernada quando for de fato aprovado, ou, né,
Sempre tem que pensar naquela possível rejeição de que o mercado está sendo manipulado. Essa galera tá jogando um jogo de que, vamos mandar uma notícia aqui, depois a gente fala que foi tudo fake ou qualquer coisa assim e não aprova. Lembra daquela aprovação do ETF de Bitcoin? Da SEC mesmo? Foi aprovado. Não, fomos hackeados, não aprovou não. Então, isso aqui também é uma possibilidade de vir acontecer possível manipulação de mercado. Se não for aprovado, a gente obviamente vai ter uma correção desse preço aqui, tá? Porque é pura especulação. Então, a gente ainda fica ligado nisso, embora as chances de aprovação aumentaram demais. Então, Arbitrum acaba sendo uma delas aqui. Pode olhar para Polygon, pode olhar para Optimism. As que tiveram as maiores altas foi essa criptomoeda aqui, a Arbitrum, tá? Eu vendi lá atrás, quando ela teve aquela queda gigantesca, quando nós tivemos o desbloqueio de tokens que eu havia mencionado muito para vocês, tá? Só que isso aqui voltou a chamar a minha atenção, então estou trazendo aqui para vocês, porque posso possivelmente voltar a dar um pouco de atenção a mais para esse projeto aqui em relação ao que ela vem fazendo de rede. Outros aqui na minha lista, que inclusive eu já falei para vocês antigamente, que inclusive os DeFizeiros sabem que eu comprei isso daqui a rodo, justamente quando nós tivemos ela batendo 70 centavos, 67 centavos, é Etena, que agora nesses últimos dias teve essa recuperação de cerca de 20%. Então, ETF de Ethereum sendo aprovado, a atenção vindo para o ecossistema, eu acredito que a Etena ela vai capturar bastante dessa atenção devido ao seu modelo de negócio e devido ao produto que ela oferece para o ecossistema de Ethereum, que acaba sendo muito gigantesco, tá bom? Outra criptomoeda aqui, obviamente, que eu já falei delas para vocês, é a queridinha Pendle, que muitos decretaram morta quando bateu $2, depois subiu de novo, foi decretada morta quando caiu de $7 para $3,90, e eu havia todo esse momento falando, olha o TVL de Pendle, olha que isso daqui ainda tem chão para subir. Falei inclusive lá no meu Instagram na semana passada, mostrei o TVL, mostrei o preço de Pendle e falei, se você segura a Pendle, não tem por que você se desesperar, olha isso daqui, sempre com foco no fundamento, porque o fundamento, cara, é o floor price ali que tá sempre por trás. Não é à toa, cara, que a caneca não tá aqui, não é à toa que a gente sempre fala foco no fundamento, que eu sempre, desde o começo peguei essa base fundamentalista, porque é isso que a gente consegue ver valor nas coisas e saber se aquilo ainda tem chão ou ainda não tem chão. Então a Pendle ela chegou a 6 e alguma coisa ontem, como ver aqui, ó, $6 e tal, tendo uma alta exponencial nesses últimos dias de uma recuperação de 45%, mostrando uma força absurda. Eu comprei Pendle lá em $1 e tal, então eu tô rindo à toa aqui para falar bem a verdade para vocês. E falei disso também dentro do DeFiverse na minha atualização de carteira. Se você for no meu Instagram ou tá me seguindo lá já, você viu no story ontem que eu postei uma live que eu fiz no DeFiverse, que eu sempre faço todo final de semana uma atualização da minha carteira. Quanto que eu tenho em cada projeto ali e explico para os DeFizeiros o porquê daquilo que eu pretendo fazer para a próxima semana. Não é para copiar, não é carteira recomendada, é para mostrar a minha transparência, como sempre, como eu estou investindo. E também não é uma carteira que eu peguei 100 mil, 200 mil reais e montei para mostrar. Não, é o meu patrimônio, é a minha carteira de fato, tá? Então tá sempre lá mostrando. E eu fiz esse vídeo e repostei ele no Instagram falando justamente esse movimento que a Pendle fez de subir, consolidar, subir, fazer essa consolidação, 2 double fundos ali, enfim, todo esse embasamento aqui, tá? Lucas, você acredita que ainda tem chão para surfar? Eu acredito, só que obviamente quem tava no DeFiverse e pegou essas causantes aqui em $1 e tal, vai estar surfando muito mais, mas eu acredito que ainda tem chão para Pendle, porque justamente ela tem praticamente somente 1 bilhão de valor de mercado. Então eu acredito que esse bull market pode ser exponencial e ela está surfando várias narrativas aqui. Outra que voltou aos holofotes, que estava meio parada também, seria a Lido. Por quê? A Lido ela acompanhou muito bem essa alta da Ethereum, como a gente pode ver aqui, já deu uma boa de uma recuperada aqui, né, de uma queda, digamos assim, mas ela chegou a bater $2,40 aqui, batendo uma alta nesses últimos dias, cerca de 30%, mostrando muita força. O que me chama a atenção aqui de Lido seria justamente a questão dela estar fazendo um projeto agora chamado Symbiotic. Esse projeto Symbiotic é um projeto voltado para restaking, assim como o EtherFi, assim como o Angular, assim como o Renzo. É mais um projeto, só que é da Lido e recebeu investimento da Paradigma, que é um VC, um fundo de investimento muito grande e muito assertivo no mercado cripto. Então eu acredito que esse preço aqui também tem a ver um pouco com isso, essa aprovação de Ethereum e mais esse novo projeto que está sendo tocado aqui pela Lido, a questão da simbiótica. Então eu acredito que pode ser
um movimento legal para quem já tinha lido ou aí, acredito que ainda tem chão justamente por causa desse novo projeto e desse ETF de Ethereum, porque os VCs, essa galera vai querer procurar um yieldzinho. E Ethereum, esse staking, essas plataformas de restaking são ótimos para atender essa demanda dos VCs dos fundos de investimento. E, obviamente, falando de restaking, EtherFi acabou subindo cerca de 17% também, mostrando muita força. Subiu, bateu 4 doll e já retraiu aqui. Ou seja, essa alta ela foi bem maior, foi cerca de 23, 24, 25% aqui. Só que já deu essa retraída, essa recuperação para fazer os retestes e ter força para continuar subindo se a gente continuar tendo catalisador e atenção aqui. O concorrente aqui, obviamente, é Angular, que já foi lançado, já tem o token na carteira, só ainda não tem preço e não pode ser negociado. Mas eu acredito que é um forte concorrente para essa criptomoeda, por isso que eu tô com o Angular na carteira, ganhei o airdrop, muito bom, e pretendo ficar com ele na carteira ali, quem sabe comprar mais, vamos ver como é que vão ser os valuations, como é que isso vai ser negociado no mercado. Tudo isso, meus queridos e queridas, e muito mais conteúdo, você pega também no meu Instagram, lucas.amêndola com 2 As no final, tá? Todas essas calls de Pendle, essa call de Ethereum que eu mencionei para vocês, também foi falado muito lá, conteúdo todos os dias, análise de render eu fiz essa semana, tem conteúdo todo dia lá também, então vai me seguir lá, você vai aprender muito, muito mais, obviamente, de uma forma gratuita. Enquanto muitos cobram para te entregar geminhas ou carteiras recomendadas, aqui a gente te ensina de fato a pescar o peixe, porque você não aprende nada copiando, você aprende de fato praticando, aplicando estratégia, método para você conseguir preservar e valorizar o seu patrimônio ao longo dos 10, 15, 20, 25 próximos anos aí, fechou? Essa é a minha missão. Tamo junto, espero que você tenha gostado, deixa o like aí, uma ótima semana, ótimos looks para você e eu te vejo na sexta-feira.